Olá, eu sou o Dr. Edivaldo Gino, professor universitário há 20 anos e venho trazer para vocês muitas novidades no mundo da farmacologia. O tema de hoje é... Vamos trabalhar então os 4 tipos de receptores mais comuns. Eles podem se apresentar isoladamente ou podem se apresentar na forma de combinação entre eles. Então, o primeiro tipo de receptor é o receptor ionotrópico. Então, esse nome aqui remete para a gente o nome íon. Tá? E como é que ele funciona? Eu terei aqui a ligação ou de um fármaco aqui, ou de uma molécula endógena, e ocorrerá a ativação desse receptor. Quando esse receptor aqui estiver ativado, este canal iônico aqui vai abrir, tá? E haverá a entrada aqui nessa célula de um íon. E esse íon aqui, uma vez dentro dessa célula, muda o funcionamento dela, o metabolismo dela vai mudar. Um exemplo importante para esse tipo de receptor são os fármacos para sistema nervoso central, uma vez que esses receptores são mais expressos no sistema nervoso central pelo fato deles serem mais rápidos, a resposta ser mais rápida. Então, um exemplo aqui são os benzodiazepínicos. A gente tem diazepam, midazolam, cloxazolam, clonazepam, zolpidem, flunitrazepam. Vamos falar agora dos receptores metabotrópicos. Os receptores metabotrópicos eles têm uma característica importante, que é a presença de uma proteína G. A proteína maciça não é um canal, que ela fica entre o meio externo e o meio interno, atravessando a membrana. Então, quando você tiver aqui uma molécula endógena ou um fármaco ligando aqui nesse receptor, esse receptor será ativado, que vai provocar a ativação dessa proteína G aqui. A proteína G ela tem 2 tipos, ela pode ser inibitória ou excitatória. Então, se ela for inibitória, essa enzima que está abaixo aqui vai parar de funcionar. Portanto, ela não vai fazer mais esse produto aqui. Agora, se essa proteína G for do tipo excitatória, essa enzima vai aumentar a sua atividade e vai produzir mais produto a partir de um substrato, ou seja, ela vai passar a funcionar. Um exemplo para os receptores metabotrópicos, a gente pode falar da noradrenalina, uma molécula que é capaz de ativar esse tipo de receptor. Vamos trabalhar agora os receptores associados a enzimas. Então, como é que funciona? O receptor ele tem uma parte no meio extracelular. Nessa parte no meio extracelular é o sítio de ligação do fármaco ou da molécula endógena, e uma vez que ele se ligar aqui nessa face extracelular, na face intracelular, como se fosse no pé do receptor, entre aspas, existe uma enzima, e essa enzima ela passa a funcionar uma vez que é ativado o receptor ali pelo lado externo. Então eu terei o aumento da síntese de um produto quando essa enzima aqui estiver funcionando. Um exemplo de fármaco para este receptor aqui, a gente pode se referir à insulina. Vamos falar agora dos receptores associados à síntese de proteínas ou à transcrição gênica. Eles mudam a produção de um RNA mensageiro e, consequentemente, a síntese de proteína é alterada. Bom, uma característica importante é que o fármaco ou molécula endógena aqui ele tem que ser bastante lipofílico, ter muita afinidade por lipídio, para conseguir ultrapassar essa bicamada lipídica que é a membrana, uma vez que o receptor para esse tipo de molécula está dentro do citoplasma. Então, ele vai se ligar aqui no receptor dentro do citoplasma. Uma vez que estiver ligado, esse conjunto aqui, chamado complexo fármaco-receptor, ele será encaminhado aqui, através dos poros para dentro do núcleo. O núcleo ele é poroso, ele tem poros por onde permite a passagem de moléculas. Então, aqui dentro do núcleo, eu terei a presença do receptor ligado agora com o nosso fármaco ou com a nossa molécula endógena. E isso vai mudar a síntese de RNA aqui mensageiro, e essa síntese de RNA mensageiro mudando, ocorre também a síntese diferenciada de uma proteína, que inclusive pode ter ação extracelular também. Um exemplo para esse tipo de receptor são os corticoides, as moléculas que são capazes de atravessar a bicamada lipídica, ligar nos receptores, para poder mudar a síntese de proteína dessa célula. E aí, gostou? Acompanhe o canal no Facebook, no Instagram e no YouTube, ativa as notificações, clica no sininho, se inscreve no canal, deixa um like. Até a próxima!